Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a conversa é sobre o Estatuto do Pedestre. Vereador Adriano Ventura, pontos principais, a gente começou o debate falando dos pontos principais do Estatuto. Queria que o senhor destacasse mais alguns. Então vamos lá. A primeira coisa que o Estatuto apresenta é a importância de discutir a cidade do ponto de vista do pedestre. E é aquilo que nós comentamos no bloco anterior. Muda a nossa forma cultural de ver a cidade do ponto de vista da mobilidade urbana. E depois, o que nós apresentamos aqui são aquilo que nós chamamos de direitos do pedestre. Então, direito ao planejamento do mobiliário urbano. Aí você pensa, por exemplo, na sinalização. Você pensa nos pontos de ônibus mais adequados aos pedestres, que funcionem de verdade, que evitem o sol, que evitem a chuva, que lhe dê o mínimo de segurança. Você pensa Seriam nas todos fichas, cobertos os pontos de ônibus? se possível. Mas que sejam dignos, né? Porque para você ter um Com ponto... banco, né? Se Tem você alguns que tem não um tem ponto também. que não cobre chuva e não te protege do sol, qual o sentido daquele ponto? E que não E dê que tem- informações, né? É, Da onde vem, para onde vai. Exatamente. O ponto é só E uma que ele placa, tenha né? Uma condições plaquinha. também de poder se assentar dignamente. Você se lembra quando nós começamos a colocar na cidade aqueles pontos de ferro? As pessoas brincavam e diziam assim, eu não vou sentar num ferro daquele, que eu não consigo, inclusive, ficar bem assentado ali, até porque não me dá um certo conforto. Nós temos que pensar nisso. Há o problema que a cidade já foi constituída esquecendo-se do pedestre. Então, mal, você tem em muitos lugares espaço no passeio para você fazer o ponto. Mas é tempo de pensar nisso. Então, além de pensar no mobiliário, nós temos que pensar no tráfego, pensar na limpeza. Alguém quer ficar num ponto, não é mesmo, Arthur? Que ele esteja minimamente limpo, para que você tenha a dignidade de sentar e permanecer determinado tempo, que aliás o ônibus não passa o tempo todo, então você tem que ficar naqueles minutos ou instantes sentindo o prazer de estar ali na sua cidade. A conservação, além do mais, a educação para o trânsito, isso é importante, nós falamos aqui, todos nós concordamos que é importante educar para o trânsito, desde as crianças, mas o adulto também, porque nós temos muitos motoristas, como é o meu caso, já tem mais de 20 anos de carteira, mas não acompanhado os avanços, inclusive ideológicos, da modernidade, que é pensar do ponto de vista do pedestre. Por isso, muitos dos motoristas antigos, eu me coloco nessa situação, não tiveram consciência do que nós pensamos hoje em termos das leis do Código de Trânsito Brasileiro, que é o respeito ao pedestre. Ronaldo falou muito bem aqui, o pedestre tem direito, tem supremacia no arranjamento do trânsito da cidade. Nós temos que ter essa consciência. Outro ponto importante também é lembrar que nós temos o pedestre, que ele é portador de algum tipo de necessidade especial. Aqueles que não têm condição de enxergar, são cegos. Aqueles que não têm a plena mobilidade, são os cadeirantes. Nós temos que pensar neles também. Então, o tempo do sinal, é possível um cadeirante atravessar ou um cego atravessar aquela via? E mais que isso, nós temos o recuo no passeio. Conforme o Arthur e a ONG pôde perceber, nós até preocupamos muito com isso nas regiões centrais da cidade, onde temos um grande fluxo de pessoas, nas regionais, na parte comercial. Mas e a parte dos bairros? Estas pessoas ficam abandonadas. Então, o Estatuto traz essa novidade. Discute a cidade do ponto de vista do cidadão. A calçada também, né, vereador? Tem determinados bairros que a calçada é diminuta, ou em alguns bairros nem existe a calçada, outros em que a calçada tem muitos buracos, Ronaldo. Não é Sim, em que possível. o proprietário do imóvel não faz a calçada. E é Então responsável existe o dele. meio-fio, entendeu? E não existe o passeio. Então, às vezes, ao lado de uma escola, o aluno é educado a usar o passeio, e se não existe passeio, entendeu? Você tem a cidade que hoje já está formalizada, como alguns bairros em Belo Horizonte, Cabana, Nova Sintra, região do bairro São Paulo, onde parece que o bairro surgiu sem se preocupar com o pedestre, você sequer tem passeio. E aí hoje a prefeitura enfrenta o grande dilema de como criar o passeio, sendo que você tem um grande adensamento populacional e você não tem como mexer com aquelas casas, por exemplo, para aumentar o espaço da pista de rolamento e o espaço do pedestre. Estão percebendo? Há situações que qualquer intervenção pública é extremamente onerosa. Nesse caso, nós precisamos da parceria com o ente também principal da cidade, que é o cidadão que é proprietário do imóvel. Vamos ouvir, nós fomos às ruas e nós ouvimos aí os pedestres falando da sua situação. Vamos ouvir. Quando o sinal do pedestre fecha, fica vermelho, os deles nem abrirem e já avançam. Se não botar um guarda perto de cada faixa branca para multar, pelo menos uns 2, 3 meses, vai continuar do mesmo jeito. Atravessar com criança, se é seguro,
Ah, não é não. Os motoristas respeitam? Muito pouco. Né? Você tem que prestar atenção. Por aí a gente viu que os pedestres estão reclamando, Ronaldo. A situação é essa mesmo? Os motoristas de Belo Horizonte não respeitam o pedestre? Ou não se pode generalizar? 98% dos motoristas de Belo Horizonte não respeitam o pedestre. Então nós temos aí elogiosos 2% que respeitam o pedestre. Só 2%? Sim. Infelizmente, esse é o resultado da pesquisa, que nós temos que estudar, conhecer. Sim, claro. Tá? E esse dado foi fundamental, que a gente estava constituindo uma campanha que nós começamos, um teste operacional lá em volta do Mercado Central. Nós começamos no mês de dezembro. Então decidimos que em volta do Mercado Central, aonde era uma faixa de pedestre sem semáforo, não, nós vamos ensinar os motoristas a respeitar a travessia do pedestre. Então estivemos ali por mais de um mês com a campanha, todos os dias. E uma das coisas muito interessantes é a receptividade dos motoristas. Cerca de metade deles, quando a gente parava o carro e abordava, falava assim, ó, aqui tem uma faixa, pedestre. Ah, que bom, entendeu? Eu gosto disso. Ah, eu sou de outra cidade lá, eu fazia assim. Então as pessoas estão predispostas a mudar o seu comportamento. Pois é, mas o problema... O que falta é um pontapé, tá? Alguma coisa que dê uma mexida e que passem a adotar isso. E a gente pode perceber com aqueles que usavam o Mercado Central diariamente, essa mudança de comportamento num período de 2, 3 semanas, entendeu? De mudança dos motoristas de ônibus, de pararem o ônibus antes da faixa de pedestre, ao invés de parar atravessado no meio da faixa de pedestre, bloqueando a passagem, entendeu? De carro parar e o pedestre poder passar. Então é questão de ir mudando o comportamento das pessoas, a atitude delas. Agora, Arthur, o que você recebe de reclamações lá na associação, no dia a dia? A questão do passeio levantado pelo vereador é muito importante. E é muito importante porque em Belo Horizonte, como no Brasil, o passeio é de responsabilidade, né, do morador. E isso, na opinião da PE, é um engano muito grande. Na verdade, o passeio faz parte da via pública. E fazendo parte da via pública, devia ser obrigação do município, como acontece na maioria dos países. É a municipalidade que faz o passeio e cobra depois no IPTU, no posto cobrado. Em outros países é assim, é o município porque que faz... uniformaliza, né? Você tem, se rodar hoje um quarteirão, você tem 18 tipos de passeio. Além dos 35 dos buracos, desníveis, né? Poder andar. Então, isso é uma coisa. E a outra, a questão do tempo de travessia é muito pouco. Eu já fiz alguns testes, inclusive com a própria imprensa, que a gente atravessa, aí teve uma vez que a entrevistadora falou assim, deu tempo, né? Eu falei, deu. Eu sou uma pessoa sã e consigo atravessar nessa rapidez. E aquele que ficou no 3º e 4º lugar atrás de mim? Um idoso, não conseguiu. por exemplo. Não consegue. Ô, Arthur, eu queria até comentar, dentro da sua fala também, as situações e também para o Ronaldo, esse questionamento. Por exemplo, quando nós fomos com a TV Câmara para as ruas de Belo Horizonte, nós percebemos a Avenida Paraná, ela tem o canteiro central. Então, em determinado momento, quando o sinal abre para o pedestre, nós atravessamos até o canteiro central. Quando você chega no canteiro central, o restante da travessia está fechado. Se nós estamos, por exemplo, início da manhã, final da tarde, que é a hora do rush, você tem uma grande quantidade de pessoas ilhadas ali. Isso é proibido no mundo inteiro. Imagine se está chovendo. Fica um degradando com o outro por causa do guarda-chuva, ou você que está sem guarda-chuva molhando e correndo o risco de ser atropelado. Eu, várias vezes, barrei com esse perigo comigo mesmo. Então, eu entendo que se abrir para o pedestre numa avenida como Paraná, ou Contorno, Afonso Pena, você tem que atravessar a avenida inteira e dentro do tempo preciso para as pessoas idosas, cadeirantes, então nós temos que calcular isso. Eu vejo que isso é uma falha. Para fazer com que o fluxo de carro funcione, a gente fecha um lado e abre outro. Não dá certo. Para o pedestre, isso é... Quer dizer, ficar ilhado ali, né? entregar uma carta onde ele vai correr o risco de ser assassinado ou suicidar oficialmente naquele momento. E a opção melhor seria eliminar a faixa de um lado do quarteirão? Não. Então todo mundo teria que ir ao outro lado para poder atravessar do outro lado? O carro parar. Para o carro. Mas isso para BH Trans, Ronaldo, isso é uma coisa... Eu imagino que é complexo você fazer essa coincidência de sinais numa mesma avenida. Tá. Esse problema acontece com avenidas que têm um canteiro central e são de mão dupla. Vamos pensar, por exemplo, a Praça 7. Tá? Então,
quem está descendo Afonso Pena, chega na Praça 7, ele pode virar à direita ou ele pode ir em frente. Tá? E aí, o semáforo ele deveria controlar uma hora a Avenida Amazonas, outra é Afonso Pena. Amazonas, Afonso Pena. O problema é que na hora em que ele, vamos supor, fecha Amazonas e o pedestre pode atravessar Amazonas, o carro que está descendo Afonso Pena pode entrar na Amazonas. Não deveria. Então, sim, existe um projeto, entendeu, em análise, proibindo que o carro possa fazer a conversão à direita, para que não aconteça essa situação. Mas como que Isso significa que o carro teria que atravessar em linha reta para fazer o retorno no próximo quarteirão, para poder... Como que é no resto do mundo? Como que é no resto do mundo? Existe essa coincidência para atravessar? Até o final. Até o final. Não é interrompida no meio da avenida. Pois não, Arthur. Um exemplo muito melhor do que o da Afonso Pena. Alfredo Balena, em frente ao Hospital João 23. Sim. O sinal ali é em dois tempos. E o lugar, imagina quem está atravessando ali, pessoas doentes, na maior parte, pessoas idosas. O canteiro minúsculo. Quanto tem? Não tem 1 metro. Tem. O canteiro da Alfredo Balena tem pelo menos 1,80 m. Em frente ao João 23. O canteiro é mínimo. Se tiver 1 metro, tem 1,10 m. Então nós vamos fazer uma visita lá depois. Nós vamos pedir. Vamos marcar a visita. Mas não pode, em frente a um hospital, você ter uma travessia em 2 tempos. As pessoas ficam, pessoas doentes e tal, em cima de um canteiro perigosíssimo. Então, um exemplo da Afonso Pena, lá, mas mesmo assim não é possível, né? Porque no mundo inteiro a travessia se dá até o término. Certo. Bom, nós temos ainda alguns momentos que a reportagem da TV Câmara foi às ruas. Vamos ver agora a fala do motorista. Vamos ver. Ele sempre enfia na frente de carro, por isso que acontecem os atropelamentos hoje em dia. Eu acho que tudo é uma questão de educação e eu acho que as duas partes pecam, tanto os motoristas quanto os pedestres. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, acho que o todo vai ficar relevante. O motorista ele está fazendo meia-culpa, mas está dizendo também que a obrigação dos dois, vereador. Não, com certeza. Numa cidade, todos nós temos direitos e deveres. Funciona para os motoristas, motociclistas, funciona também para os pedestres. O problema é que nós detectamos, não temos educação para o trânsito, nem motoristas, nem pedestres. E o outro problema mais grave ainda, todos nós, e até os pedestres pensam assim, que o principal na cidade é fazer os carros e ônibus circularem. Aí está o erro. O Arthur ia comentar aqui, talvez, de outras cidades do mundo todo e até na América Latina. O que você faz? Tira carro de locais de grande concentração de pessoas. As pessoas vão reclamar e os motoristas vão reclamar também. Olha que absurdo. Se a BH Trans resolver tomar essa atitude hoje em Belo Horizonte, ela vai ser alvo de críticas de ambos os lados, pedestres e motoristas. É uma falha cultural que nós temos. Então, nós adoramos sonhar com Portugal, com Suécia, com Áustria, com Alemanha. Tem coisa mais saborosa você andar naquelas ruas da Alemanha e passa um bonde do seu lado, mas tudo em calma. Mas cadê os carros? Você não os vê ali. Paris está retirando os carros. Você chega e entra na garagem subterrânea estreitando e rua, sai do metrô, estreitando ruas. Ah. Isso é importante. Então, para que aconteça esse sonho nosso, de, por exemplo, na Afonso Pena, parou para ambos os lados, para o pedestre, você tem que tirar carros da rua. O Estatuto do Pedestre também é um desafio para nós motoristas. Como andar na cidade deixando de lado o meu carro. Isso é importante. Todo mundo que vai a Nova York, com a diminuição do dólar, virou uma mania. Nós estamos percebendo cada vez mais pessoas como nós, humildes, viajando para todo mundo, falando assim, nossa, que delícia, passei uma semana em Nova York e não andei de carro. Claro, por quê? Você tem um bom sistema público de táxi, de metrô, etc. E as pessoas não vão trabalhar com o seu carro, deixa o carro na região interiorana. Temos que pensar a nossa cidade assim. E quando o poder público começar a fazer essas intervenções, vai apanhar. Como nós apanhamos, por exemplo, com a intervenção na Savassi, que é pontual e importante. Vereador, se me permite, tem ainda uma imagem que eu gostaria que a gente exibisse aqui para o nosso telespectador. Pessoas atravessando as ruas. Vamos ver a imagem. Porque, olha, ali no caso, ali perto ali da região hospitalar, na região hospitalar, viu, Arthur? Sim. Né? As pessoas atravessando, ali o sinal vermelho.
o sinal vermelho e as pessoas atravessando, olha só. Tá vendo? Sinal vermelho, É natural. muitas pessoas fora da faixa, outras na faixa. Ali um deficiente atravessando no sinal vermelho. O outro está aberto, tá vendo? É por isso que ele atravessou. Sim, lá. Tá Ela vendo? quis aproveitar o momento. Quis Eu aproveitar. estava vendo a cena aí, lembrando de duas histórias que eu escutei O lá carro ali em cima da faixa, né? lá da Europa. Então, um amigo meu falou que Sinal- 2 horas Desculpa, da manhã... Ronaldo, só Ah, para informar o telespectador, sinal vermelho ainda de pedestre, as pessoas atravessando no sinal vermelho, o carro passando, não é? Carros em cima da faixa de pedestre. O carro não pode ficar Se em não me cima engano, da... isso é em frente à Câmara de É, Vereadores. exatamente. O carro não pode ficar em cima da faixa em hipótese alguma, né, Ronaldo? não, Se o parado, transcongestionar, por exemplo. não. Então, ele tem que parar antes da faixa, entendeu? Quando o veículo da frente sair, ele vai para a vaga da frente. Entendi. Mas ele não pode ocupar a faixa de pedestre. Não, porque senão o pedestre começa a ter que desviar e passar entre os carros, o que é uma situação altamente insegura para ele fica muito menos visível. Esses dias, chegando na Câmara, eu levei um tombo aqui perto do hospital Mário Pena? Mário Pena, porque ao atravessar entre dois carros, tinha um carro, inclusive, com reboque. Eu não percebi. Então, eu machuquei o joelho, levei um tombo e o carro estava parado na faixa de pedestre. Isso nós enfrentamos o tempo todo em Belo Horizonte. Mas acho que você ia contar alguma experiência do exterior? Tá. Sim, na verdade eu escutei duas histórias lá da Europa, tá? Então uma delas, um amigo meu falou que 2 horas da manhã saiu para poder comprar alguma coisa no bar, entendeu? Ele, como pedestre, olhou para um lado, para o outro, não tinha carro nenhum, ele atravessou a rua, entendeu? Aí logo apareceu um policial, entendeu? E deu uma bronca, entendeu? Que estava errado, que não podia, que tinha que aguardar o sinal. Por quê? O pedestre, pela lei, deve aguardar o sinal, abrir para o pedestre. Sim. Senão ele está avançando o sinal, tá? Então é uma questão em que o que vale é a lei. Uma outra experiência, entendeu? Um outro amigo que estava no outro país lá na Europa... Pera, você pode aguardar essa outra experiência que a gente já está com o tempo estourado desse bloco, Ronaldo? Aí você conta pra gente no próximo bloco. Câmara, debate hoje discutindo o Estatuto do Pedestre. A gente volta em instantes. Até já.